Muito bem, pessoal, feliz terça-feira. Estou animada hoje porque finalmente a mídia contou a verdade, toda a verdade, sobre algo que eu realmente disse. Essa foi uma manchete real. Que incrível isso, não é? É exatamente isso que diz. Candace Owens, comentarista de extrema-direita, afirma que o TikTok está socialmente programando homens para serem gays. De fato, eu disse isso. Também disse que são outros aplicativos também, mais especialmente o TikTok, sim, estamos começando a ver algoritmos que estão incentivando homens a serem homossexuais. Mas antes de tudo, pessoal, mais importante, quero tirar um momento para homenagear meu amigo caído, Tucker Carlson, um momento de silêncio porque acabou para ele. Estou falando que acabou mesmo, de verdade. Carreira cancelada, acabou. Não ouça mais uma palavra do que ele diz, porque fui devidamente informado pelas pessoas que eu absolutamente não suporto e nunca escuto que Tucker cometeu o mais grave dos pecados, pelo qual ele jamais será perdoado. Sim, ele deu espaço para um monstro em sua plataforma que disse coisas completamente indizíveis. Então sim, cancela o Tucker. Carlson, eu acho, ou sei lá. Thomas, o que vem aí no Candace? Não estou brincando com vocês. No momento está em alta agora mesmo no X, a tendência diz Tucker Carlson dá espaço para... Você adivinhou? Você adivinhou. Apologia ao nazismo. Ah, Tucker, não, meu amigo. Como você pode descer a esse tipo de caos? Com certeza você não está fazendo isso. Sou a única pessoa que, quando vejo isso, simplesmente penso, ok, claro, definitivamente, provavelmente não é isso que está acontecendo. O que provavelmente está acontecendo é que há uma conversa que a mídia, os capangas da mídia, não querem que o público ouça. E então você provavelmente está pensando, quem ele hospedou? Meu Deus, deve ter sido uma loucura. KK. O Ku Klux Klan, que estava esperando há anos, colocou o seu capuz. Eles devem estar falando de coisas terríveis. Ele deve ter tido um neonazista literal. Não, claro que não é isso, pessoal. Ele recebeu, e isso realmente é o que eu chamaria de um neonazista. Porque hoje em dia estão fazendo com que, se você conhece história, se você fala sobre história fora dos limites da grande mídia, então você é, de fato, um nazista da nova era. Não podem permitir. Você não tem permissão para saber. Deveríamos vivendo nesse presente contínuo, sabe? Este é o... Agenda orwelliana. Não há nenhuma história. É apenas o presente. É só o agora. E então, quem ele realmente estava usando? Bem, Tucker Carlson tweetou isso junto com uma longa entrevista com um historiador que parece muito amigável. O nome dele é Daryl Cooper. Tucker Carlson escreveu: Daryl Cooper pode ser o melhor e mais honesto historiador popular dos Estados Unidos. Seu último projeto é o mais proibido de todos, tentar entender a Segunda Guerra Mundial. Ah, e é assim que você sabe que vai ser cancelado? Você não tem permissão para falar sobre a Segunda Guerra Mundial? Tipo, eles gastaram tanto dinheiro, tantos anos nos colocando em uma sala de aula e nos propagandeando fortemente para acreditarmos que isso é bom e aquilo é mal. E não existe meio termo. Isto é preto, isto é branco. E não existe meio termo. Cuidadosamente orquestrado, uma agenda que eles compartilharam conosco e todos nós acreditamos nela. E Deus me livre, alguém aparece de vez em quando com outro fato. Aliás, eu fiz isso. Foi assim que eu realmente entrei na lista de pessoas ruins deles. Tipo, a Candace tem que sair, nós a odiamos. Eu compartilhei isso com o público. Tudo começou quando compartilhei aquele documentário que eu vi. E a história por trás disso é que um padre disse que Winston Churchill era um criminoso de guerra. Um padre me disse isso. Um padre de Londres me disse isso. E eu disse, do que você está falando? Winston Churchill, tipo, o herói. E ele disse que era um criminoso de guerra e que você deveria assistir ao documentário, The Savage Peace. E isso me surpreendeu. Me surpreendeu o fato de que um genocídio poderia ter acontecido em tempos de paz, executado pelos aliados, e ninguém nos contou. Isso me deixou perplexa. Era um documentário da PBS e da BBC, não um documentário da Candace Owens, como gostariam que você acreditasse. Enfim, eu sabia quando vi aquele tweet que o Tucker Carlson talvez tenha feito a mesma coisa. Ele interveio ou fez alguém intervir com alguns fatos alternativos. E claro, quando você começa a falar sobre a Segunda Guerra Mundial e entende o quanto fomos severamente alvo de propaganda, inevitavelmente, você começa a falar sobre a grande mídia e para que exatamente servem aquelas salas de aula. Então vou mostrar este primeiro trecho, onde eles estão apenas falando sobre o tema da propaganda em geral. Ouça só. Thomas, o que me incomoda sobre o registro da história, quero dizer, eu acho que o que acontece importa. A realidade importa. E se você percebe que praticamente tudo o que acontece não só há 80 anos em Dresden, mas coisas que estão acontecendo, por exemplo, em Los Angeles, no condado há 20 anos, se simplesmente desaparecem.
Sabe, em alguns casos você nem consegue encontrá-las no Google. Isso é um nível de manipulação. É como isso é simplesmente controle mental. Thomas, isso é realmente assustador e perigoso. Sim, e eu acho que os propagandistas ao longo do século XX, desde a ascensão da mídia de massa, realmente entenderam isso. Thomas, é exatamente isso. Sabe, especialmente quando isso se prolonga por uma ou duas gerações. As crianças crescem e é isso que estão aprendendo. Porque isso forma para eles não só a visão de mundo deles, mas também a visão que têm de si mesmos. Nossas identidades como indivíduos e as identidades às quais nos apegamos coletivamente são todas resultado das histórias que contamos a nós mesmos. E então ouvimos essas histórias enquanto estamos crescendo. E se você muda essas histórias, todas essas coisas mudam também. Ah, olha ali aquele cara. Cadê o bigodinho dele? Você só olha pra ele. Tanta maldade. E você realmente consegue entender por que que eles estão com raiva, por que que as pessoas estão chateadas, por que que há pedidos pra cancelar o Tucker. Como ele pôde receber esse monstro no programa dele? Que está falando sobre como todos nós somos meio que programados quando somos crianças e isso se torna parte da nossa identidade. E então, quando alguém apresenta um fato alternativo, você meio que pensa, espera aí, por que não me contaram isso muito antes? E você consegue imaginar se o fato que estão tentando te apresentar é esse? Winston Churchill, que basicamente, como somos ensinados a acreditar nas salas de aula do Ocidente, era simplesmente o maior herói de todos os tempos, um dos maiores heróis da história. Você consegue imaginar que o fato que eles estão inserindo é esse? Talvez ele não fosse assim, talvez ele quisesse que a guerra acontecesse, talvez ele estivesse servindo a outros interesses além do público. Isso seria tão louco. Por favor, Tucker, não faça isso! Ah, não, ele está prestes a fazer isso. Daryl Cooper, é com você. Assim que a guerra terminou do lado alemão, Hitler começa a enviar propostas de paz para a Grã-Bretanha e a França porque eles já tinham declarado guerra. Na verdade, ele não esperava que eles declarassem guerra. Há uma cena famosa em que ele meio que tem um ataque quando descobre que eles realmente fizeram isso. E por isso ele não quer lutar contra a França. Ele não quer lutar contra a Grã-Bretanha. Ele sente que isso vai enfraquecer a Europa quando temos essa grande ameaça a leste, a ameaça comunista ali. E ele começa a enviar propostas de paz. Ele diz, vamos não fazer isso. Tipo, não podemos fazer isso. E claro, você sabe, passa um ano, chega 1940 e eles ainda estão em guerra. E então ele lança sua invasão ao Ocidente, toma conta da França, toma conta do Oeste e do Norte da Europa. Uma vez feito isso, os britânicos terão, você sabe, escapado em Dunkerque. Não há mais forças britânicas no continente. Não há mais nenhuma força oposta no continente. Em outras palavras, a guerra acabou e os alemães venceram. Certo, outono de 1940, certo? Então, literalmente, não há nenhuma força oposta no continente. E durante todo aquele verão, Adolf Hitler fazia transmissões de rádio, discursava, literalmente enviava aviões para lançar panfletos sobre Londres e outras cidades britânicas, tentando passar a mensagem para essas pessoas de que a Alemanha não queria lutar contra elas. Tipo, nós não queremos lutar contra vocês. Oferecendo propostas de paz que, você sabe, diziam, vocês ficam com todas as suas colônias ultramarinas. Não queremos isso. Queremos que a Grã-Bretanha seja forte. O mundo precisa que a Grã-Bretanha seja forte, sabe? Especialmente enquanto enfrentamos essa ameaça comunista e por aí vai. É isso que está acontecendo. E eu acho que se houvesse pessoas na Grã-Bretanha que, se elas não tivessem colocado dessa forma, se não tivessem sido tão bem-sucedidas em deslegitimar a abordagem da paz. Ao demonizar Neville Chamberlain e outros e responsabilizá-lo pela invasão da Polônia, as pessoas teriam entendido, tipo, não precisamos de uma repetição da Primeira Guerra Mundial, sabe? Não precisamos, o que não foi o que acabou acontecendo, mas era isso que todo mundo achava que ia acontecer. E então Churchill, quero dizer, você tem um cara, o Churchill queria uma guerra. Ele queria lutar contra a Alemanha. E o motivo pelo qual eu não o culpo por isso, sabe, líderes nacionais, você pode lutar contra quem quiser. Se você sente que a longo prazo, os interesses de longo prazo do Império Britânico estão ameaçados pela ascensão de uma potência continental poderosa como a Alemanha, e você precisa conter isso. Esses são jogos de grandes potências e você joga do jeito que acha que precisa jogar. Thomas, tudo bem. O motivo pelo qual eu guardo tanto ressentimento do Churchill por isso é que ele manteve essa guerra em andamento quando não tinha como. Ele não tinha como voltar e lutar essa guerra. Tudo o que ele tinha eram bombardeiros.
Ele estava literalmente, em 1940, enviando frotas de bombardeiros para incendiar a Floresta Negra. Só para queimar trechos da Floresta Negra, puro terrorismo, sabe? Passando e começando o que acabou se tornando um bombardeio em tapete, bombardeio de saturação de bairros civis, cujo objetivo era matar o maior número possível de civis. E todos os homens estavam no campo, todos os homens em idade de lutar estavam no campo. Então eram idosos, mulheres e crianças, e eles sabiam disso e estavam exterminando esses lugares. Eram ataques terroristas em escala gigantesca, né? Os maiores, sabe, a maior escala de ataques terroristas já vista na história mundial. Por que ele faria isso? Porque era o único meio que eles tinham para continuar lutando naquela época. Eles não tinham capacidade de reinvadir a Europa. Então ele precisava manter essa guerra em andamento, até que ele alcançasse o que esperava conquistar. Hoje sabemos que existe, na verdade, uma série de livros muito boa, é uma das melhores. Eu recomendo para todo mundo, mas está bem caro atualmente. São 6 volumes extensos chamados História das Operações Especiais Britânicas na Segunda Guerra Mundial. E um dos livros aborda o nível e a extensão das operações de mídia, operações de propaganda, tudo o que eles estavam realizando nos Estados Unidos, para eventualmente nos arrastar para essa guerra. Blá, blá, blá. Não estou ouvindo? Prendam aquele homem. Onde fica o Ministério da Verdade? A propósito, não dê ouvidos a nada do que ele acabou de dizer. Eu queria mostrar a vocês o que não devem ouvir porque esse homem é louco. Aquele homem é literalmente como Hitler. Não acredito que Sarah Carlson faria isso. Como você ousa inserir fatos alternativos? Nós montamos esses livros didáticos porque queríamos garantir que os americanos e as pessoas do Ocidente fossem ha. Tudo o que Winston Churchill fez estava certo. E então, quando pessoas malucas é loucura, estou falando de pessoas doidas como a Candace Owens que sobem lá e dizem: olha, Dresden foi meio que um holocausto. Aconteceu tipo na quarta-feira de cinzas, na véspera da quarta-feira de cinzas. Thomas meio que errou, aí você surta. E alguém como o Tucker Carlson vai ao Joe Rogan. Ele diz algo como: olha, você sabe, lançar uma bomba foi um crime de guerra. Uma bomba nuclear sobre católicos rezando em Nagasaki. Isso não é uma coisa boa de se fazer. Meu Deus, tirem esse homem do ar. Eu simplesmente não consigo acreditar que estou ouvindo mais uma pessoa dizendo essas coisas. Como você ousa dizer que assassinar civis, inocentes, mulheres e crianças é errado? É monstruoso. Então, o que vamos fazer? Como vamos lidar com esse cara? Bem, vamos garantir que destruamos a reputação dele. Thomas, é isso que fazemos para derrotar nossos oponentes. Destruímos a reputação deles. Exijo que ele perca o emprego, Darryl Cooper, seja lá onde ele trabalhe. Eu nem sei onde ele trabalha. Ele é historiador. Não me importo. Ok. É bom que ele perca o emprego. E se ele realmente perder o emprego e sobreviver a isso como o Tucker Carlson e ainda assim continuar com um grande público, então só nos resta intensificar a não é propaganda, é a verdade. Que é, esse homem é um mentiroso. E então, veja só, você entra no Twitter e as pessoas estão surtando. E claro, uma dessas coisas estranhas, porém, sobre quando eles surtam é que nunca apontam qual fato está errado. Eles nunca fazem isso. Não, eles nunca dizem algo como essa pessoa está factualmente incorreta. Eles só começam a te xingar. E é lindo ver que eles continuam repetindo exatamente a mesma jogada. Imagine ir a um jogo de futebol e eles continuarem fazendo exatamente a mesma jogada, esperando que o outro lado não perceba. Você vai repetir a mesma jogada ofensiva? Bem, sabe, a defesa pode perceber que você está fazendo exatamente a mesma coisa. Mas esses caras não, esses heróis não, nem todo herói usa capa. E as pessoas que estão no Twitter hoje, deixa eu mostrar como elas reagiram a essa conversa que o Tucker teve, onde eles apresentaram uma alternativa. Outra forma de dizer isso é fatos proibidos da verdade. Lá vamos nós. Então tinha esse cara, Ian Howarth, que é tão mentalmente perturbado. Ele escreve: tem conservadores demais por aí. Bem, eles ignoram totalmente o Tucker Carlson concordando com revisionismo e ou negação da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, porque querem ir ao programa dele. Existe uma palavra para isso: prostituta. Pois é, tá aí. Se você ouviu qualquer coisa que aconteceu ali, ok, você é uma prostituta. Quero dizer, não tem outra forma de dizer isso. Duh. Aí você tem o tweet do Eric Eric, que eu sinto que é copiado e colado pelo menos uma vez por mês sobre todo mundo. Não esperava que Tucker Carlson se tornasse um canal para apologias nazistas. Mas é onde estamos. Desculpa, estamos assistindo à mesma conversa? Aquele cara parece um historiador muito legal e bem informado, mas não. Não deixe que a internet tente lhe dizer algo diferente de quem você acabou de ouvir que é a segunda vinda, Adolf Hitler.
Helene Allen tweetou isto. A única surpresa sobre Tucker Carlson se tornar um veículo para apologistas nazistas é a rapidez com que isso aconteceu. Eu teria previsto uma descida um pouco mais lenta, mas talvez Fox estivesse mantendo mais controle sobre ele do que qualquer um imaginava. Eu adoro isso porque é sempre a atitude deles, tipo, ah, meu Deus. Ele se desestabilizou desde que saiu da mídia corporativa. Sim, ele estava. Eles estavam fazendo o possível para mantê-lo, para manter aquele cavalo no estábulo. E então? Mas olhe para ele. Ele está louco. Ele não pode ser controlado. Não, ele está fora do seu controle. Ele só está fora do seu controle. Mas eles tentam a mesma estratégia repetidas vezes. Você tem o EW, Eric que escreve isto. Não esperava que Tucker Carlson se tornasse um canal para apologias nazistas. Mas aqui estamos nós. Obrigado, Eric. Aí está. Você nunca esperava por isso. Você tem o Josh Hammer. Ele tweetou isto. Se você se pega, entre aspas, apenas fazendo perguntas sobre se o verdadeiro vilão da Segunda Guerra Mundial era, na verdade, Churchill, talvez pare um pouco em vez de considerar a possibilidade distinta de que você é só um completo idiota do caralho. Eles parecem, sabe, obviamente o Tucker é o louco, não eles, certo? Eles são equilibrados e o Tucker é desequilibrado. E claro, de novo, sem nenhum fato, eles não dizem, não, isso não aconteceu. Eles não estão dizendo, não houve panfletos lançados propondo um plano de paz. Eles não estão apresentando isso. Eles não dizem, não, o Winston não aprovou isso. Bombardeios contra civis inocentes. Eles estão apenas dizendo que você não tem permissão para introduzir isso porque eles querem que você continue falando sobre Adolf Hitler. Não é possível na mentalidade deles que talvez houvesse bandidos dos dois lados. Isso simplesmente não pode acontecer. Thomas, não é assim que funciona um conto de fadas. Você precisa ter um botão bonito. E esse cara era incrível. E esse cara era completamente horrível. O fim. Bem-vindo ao sistema educacional americano. Mas esse tweet tem que ser meu favorito. E eu vou te dizer o porquê, porque eu simplesmente adoro isso. Eu simplesmente amo tudo nele. É do Bruce Arthur. Ele tweetou isso. Ele está falando sobre Tucker Carlson. Ele literalmente deixou de andar com Danielle Smith, Jordan Peterson e Conrad Black para fazer uma das propagandas russas mais servis e mesquinhas que se possa imaginar. E então ele inclui uma atualização. Tucker Carlson recentemente entrou de cabeça na apologia nazista, com um aceno de aprovação de Elon Musk, o que novamente era bastante previsível. Eu adoro quando eles meio que dizem, basicamente, tipo, sua vida poderia ter sido tão melhor. Você não precisava fazer isso, Tucker. Tipo, você poderia estar comendo, tipo, Tucker Carlson se ele simplesmente não tivesse feito isso. Ele poderia estar com Conrad Black. Ele poderia estar aproveitando um frango borrachudo no Conrad Hilton, sabe? Sendo convidado para falar entre pessoas que aplaudem assim. Mas em vez disso, ele se volta para pessoas que querem ouvir conversas de verdade, que só querem saber o que realmente está acontecendo no mundo. É isso que ele realmente quer? É isso que você realmente quer, Tucker? Você já parou para se perguntar se esse é realmente o caminho que você quer seguir? Você não vai mais poder sair com Conrad Black. Tipo, quer dizer, você tem certeza, Tucker? Porque eu tenho certeza de que o Tucker acorda todo dia de manhã e fica ressentido pelo fato de não poder sair com pessoas como Josh Hammer e Ian Haworth. Tenho certeza de que ele acorda todo dia. Quando ele olha para sua linda esposa e sua linda família, que o amam, e ele vai pescar, e ele acorda e pensa, eu realmente fico ressentido pelo fato dessas pessoas não me quererem mais. É risível. Você deveria rir. Você deveria rir porque essas pessoas não conseguem ver o quanto são insuportáveis. Eles não entendem. Eles não conseguem compreender que ninguém gosta deles. Como eu disse, o que realmente aconteceu agora é que eles simplesmente criaram sua própria câmara de eco. Eles estão todos falando entre si. Sinalizando uns para os outros, escrevendo artigos uns para os outros. E sim, eles vão conseguir alguns acessos. Os boomers talvez acreditem na narrativa de que Tucker Carlson realmente foi lá e defendeu nazistas e Hitler, assim como fazem com toda pessoa de quem eles não gostam. Eles os acusam do mesmo crime inventado que ninguém realmente cometeu, porque o que estamos realmente fazendo é lendo livros. Quando começamos a ler livros, começamos a ler os historiadores. Ficamos muito, muito chocados com o quão pouco sabíamos. E então começamos a perceber que a mídia não é nossa amiga. A mídia é o inimigo. E o povo americano aceitou isso como a realidade. E o povo americano odeia você. Ok, eles odeiam você. Nós todos odiamos você. E você simplesmente não consegue enxergar isso. Ninguém vai parar de ouvir o Tucker Carlson. Mas todo mundo já parou de ouvir você. Porque você simplesmente tem esse ar de pretensão. Tipo, como vocês não estão enjoados de si mesmos? Como vocês não olham no espelho e sentem vontade de vomitar por causa da própria arrogância? Por causa da maneira como vocês olham para as pessoas. Vocês ressentem as pessoas por... Ok,
Não estou ouvindo você. Thomas, literalmente. Vocês decidiram que são as autoridades, certo? Você é tão autoritário em sua mente que começou a odiar pessoas que não acreditam em você. E deixe-me ser bem claro. Nós não acreditamos em você. E nós odiamos vocês de volta. Vá embora. Já ouvimos você. Somos todos nazistas. Somos todos supremacistas brancos. Somos todos amantes de Hitler. Estamos todos atrasados. Nós não somos legais. Não podemos comer frango de borracha com você. Nós não queremos. Vá embora. Escreva seus artigos idiotas sobre Tucker Carlson. E você sabe o que vai acontecer amanhã? Ele ainda estará no topo das paradas do Spotify. Então planeje seu próximo passo. O que é? Um regime totalitário que você já está tentando implementar. Você vai fazer com que eles sejam banidos do movimento. Você vai dizer, Tucker Carlson não pode sair da Flórida. Vá planejar seu próximo passo porque não vamos mais andar para trás. Você nos odeia e nós te odiamos de volta. Então parabéns ao Tucker. Parabéns ao Daryl Cooper. Parabéns a cada pessoa que acredita que aqueles a quem estão falando têm o direito de pensar. Porque é disso que se trata. Eles têm o direito de pensar. Eles têm o direito de saber. E não precisamos de pessoas mantendo limites por nós. E é só isso que eu quero dizer sobre esse assunto. Certo, pessoal. Quero fazer uma breve pausa para lembrar vocês sobre a Preborn. Obviamente, vocês sabem, eles estão fazendo um trabalho incrível porque temos a Planned Parenthood, que continua faturando bilhões apesar da diminuição de clientes. O principal ponto é que a Planned Parenthood está gerando lucros enormes, incluindo milhões em financiamento de impostos. Mas com a Preborn, estamos ativamente tirando a clientela deles, o que significa que conseguimos salvar os bebês que eles estão tentando matar. A Preborn opera com um orçamento muito enxuto, salvando mais de 200 vidas de bebês sem nenhum financiamento do governo. A rede de clínicas da Preborn está situada nos cantos mais sombrios, competindo diretamente com os gigantes do aborto e eles precisam da nossa ajuda. Quando você doa $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma gestante que está passando por uma crise. Quando ela ouvir o batimento cardíaco e vir à vida, a chance de vida do seu bebê dobrará. Patrocine a vida de um bebê hoje. Sua doação dedutível de impostos vai diretamente para salvar vidas de bebês. Basta discar 250 e dizer a palavra-chave bebê. De novo são 250 libras, querida. Ou você pode ir para Preborn Candace. thomaspreborn.com Candace. Tudo bem, pessoal. Agora vamos para essa pequena atualização divertida. Eu amei isso demais. Preciso mandar um alô para o pessoal da Austrália. Adoro ver que as pessoas estão mais despertas e voltando direto para esse assunto da mídia que claramente nos despreza. Eu realmente vejo agora que tudo o que assisto na cena política parece um filme. Estou simplesmente entediada com a política. É tudo tão monótono. É como assistir Game of Thrones e ver irmãos e irmãs brigando e você pensa, ok, mas espera, os White Walkers estão chegando? As pessoas que realmente estão tentando acabar com nossas liberdades e instaurar um estado totalitário. E que prova maior disso do que o que está acontecendo agora na Austrália, onde há pedidos reais para banir meu visto? Tipo, Candace Owens não pode viajar para a Austrália porque ela é perigosa demais. E então, sabe, eu pensei, como eles vendem isso para o povo australiano? Bem, a forma como eles venderam foi dizendo que eles podem banir pessoas por questões de caráter. Então, se você não tem um caráter de calibre suficiente, o governo pode te banir. E aí, eu disse para mim mesma, uau, olha, eu sou uma pessoa que respeita a lei do país para onde viajo. Nunca tive problemas viajando para o exterior. Nunca tive problemas aqui na América. Tipo, talvez eu tenha que respeitar isso se esse for um processo legítimo. E é interessante porque, então, decidi pesquisar algumas pessoas que estavam indo para a Austrália este ano, que estavam lotando estádios, sabe, que iam se apresentar e que também estavam em turnê, assim como Candace Owens. E certamente essas pessoas devem ter o tipo de caráter que o governo australiano e os membros da mídia amam e adoram. Porque eu não ouvi nenhum pedido para bani-los. Então aqui está quem vai se apresentar. Caso eu seja banida, quero que você saiba a quem você está autorizado a assistir. E o primeiro, aliás, é o Busta Rhymes. Faz tempo que não ouço falar dele. Ele vai se apresentar no More Paris, em West Melbourne. Este ano na Austrália, ele, aliás, se você está curioso sobre o histórico dele, em 2015 foi acusado de agressão grave por suspeita de ter jogado um copo de papelão e um shake de proteína na cabeça de um funcionário da academia Steel Gym. Ele se declarou culpado de acusações de assédio não criminal em 2000. Aliás, ele foi condenado a 5 anos de liberdade condicional. E isso porque ele se declarou culpado novamente, dessa vez por porte ilegal de arma. Também vai se apresentar o rapper 21 Savage. Ele fará shows com paradas em Adelaide, Perth, Sydney e Melbourne. Em 2014, Savage foi condenado por acusações graves de drogas no condado de Fulton, Geórgia.
Em junho de 2018, ele se envolveu em outra polêmica ao sacar uma arma de fogo em uma festa na piscina e foi preso em 2019 pelo Departamento de Imigração e Alfândega. Ele foi preso pelo ICE em uma operação direcionada. Ele foi acusado de posse de uma substância controlada da tabela 2 e de posse de uma arma de fogo. O que, aliás, sei lá, acho que ele deve ter um bom caráter para conseguir se apresentar na Austrália, porque, como eu disse, ele vai se apresentar. Bem, essas datas são praticamente as mesmas em que eu deveria estar no palco. Ele vai estar lá. Então, não sei, adoraria ver esse teste de caráter. Aliás, adorei quando pesquisava sobre isso. Tipo, Lil Wayne já tinha se apresentado antes. E, obviamente, a gente sabe disso. Ele passou 8 meses na prisão por um caso de posse ilegal de arma de fogo. Mas o melhor é que Lil Wayne, quando se apresentou na Austrália, eles não ligaram para isso. Não se importaram com os antecedentes criminais dele. Permitiram que ele se apresentasse em 2018. E quando ele estava no palco, alguém jogou uma bebida nele. E ele meio que talvez ameaçou atirar em toda a plateia enquanto estava na Austrália. Ouça só. Então deixa eu te contar de onde eu venho. Acho que vocês sabem, é dos Estados Unidos. A gente não joga porcaria no palco porque todos os meus manos têm pistolas e eles não sabem em quem atirar. Não foi banido antes. Não foi banido depois. Só estou tentando calcular o que realmente está acontecendo na Austrália. Bem, caso você tenha perdido algumas dessas apresentações, Travis Scott estará lá. Ele estará em Sydney em outubro. Agora, Travis Scott foi preso em junho deste ano às 2 da manhã, acusado de invasão de propriedade e embriaguez desordeira. Mas o advogado dele conseguiu que essas acusações fossem retiradas. Mas então ele foi preso novamente na França, no mês passado, em agosto. E o Ministério Público de Paris disse em um comunicado: posso confirmar. No dia 9 de agosto de 2024, policiais foram chamados ao hotel George Sunk e prenderam um rapper conhecido como Travis Scott por agredir um segurança. O Ministério Público de Paris acabou liberando-o e não apresentou nenhuma acusação. Você pode pensar que isso pode ter algum peso? Sabe, talvez alguns desses comentaristas australianos diriam: ei, não queremos essa pessoa por causa do caráter. Mas não, nada de drama. É incrível. Sabor, sabor. Flavor Flav, sim, ele também estará na Austrália se apresentando. Eu não posso mentir, eu não posso mentir. Eu gostava de assistir ao programa dele, Flavor of Love, quando eu era apenas uma criança. E o passado dele é incrível, porque em 1991, ele se declarou culpado de agredir sua namorada Karen Ross. Ele cumpriu 30 dias de prisão. Ele perdeu a guarda dos filhos. Ele afundou ainda mais no vício e falou sobre esse vício em cocaína, falou sobre sua violência doméstica, suas acusações por maconha. Em 93, ele foi acusado de tentativa de assassinato, mas as acusações foram reduzidas e ele foi condenado por posse de arma de 4º grau e foi para a prisão por 90 dias. Mas em 2021, ele foi preso novamente em Nevada sob acusação de contravenção de violência doméstica. Poderia ter espancado alguém novamente, mas a acusação acabou sendo retirada e o rapper se declarou culpado de uma acusação de coerção. Surpreendentemente, rapazes, ele vai ver o Flavor Flav na Austrália. Ele passou no teste de caráter, assim como o rapper G-Eazy. G fácil. Adivinha o que aconteceu com ele? Em maio de 2018, G-Eazy foi preso no exterior em Estocolmo, na Suécia. Eu não sei. Tipo, se eu fosse o governo da Austrália, eu diria algo como: ei, você se meteu em confusão viajando para um país estrangeiro? E dessa vez foi por suspeita de agressão e posse e uso de drogas, depois que ele supostamente socou um segurança. Por que alguém está socando seus seguranças? E então descobriram que ele tinha cocaína nos bolsos e ele se declarou culpado por resistência violenta, posse de drogas e agressão contra um oficial no tribunal em 4 de maio. Mas, gente, sério, vocês não vão acreditar. Ele também não está banido da Austrália. Não está. Ninguém do governo veio a público e disse: estou procurando a aplicação dele para poder negar porque não gosto do caráter dele. Mas eu, Candace Owens, o que eu fiz? Bem, eu desagradei a Federação Sionista e eles pediram para que meu visto fosse banido, simplesmente porque não gostam de mim. E então, eu pensei que isso seria difícil de justificar para o público. Tipo, como vocês vão explicar isso para a Austrália? Tipo, temos todas essas pessoas entrando e o caráter delas está ok. Mas Candace Owens, que nunca foi presa e não tem nenhuma acusação pendente contra ela, e que nunca teve problemas no exterior. E que já fez, sei lá, algo em torno de 500 palestras ao longo de toda da sua carreira, nunca causou tumulto nem nada do tipo. Ela não pode entrar. E é para isso, meus amigos, que serve a mídia. Tipo, a mídia está aqui pra te vender o impossível, sabe? Pra te dizer que o vírus é invisível e que você não tem sintomas.
e que você deve ficar em casa e deixar sua mãe morrer sozinha. Tipo assim, a mídia tem um trabalho difícil. Eles têm que vender isso pra alguém. E então, sabe, nós entramos em ação um comentarista chamado Andrew Bolt, um jornalista, e ele é muito querido. Aliás, ele é grande na Austrália. Andrew Bolt é basicamente o Hannity the Seven na Austrália. Ele está na Sky News e é tipo, eu preciso fazer as pessoas odiarem a Candace Owens. E eu só vou xingá-la e tirar alguns de seus clipes do contexto. Assim eles percebem que o que está acontecendo é algo bom, sabe? É uma questão moral. Ouça o que Andrew Bolt disse sobre mim. Lá vamos nós de novo. Chamadas para banir mais uma comentarista de vir aqui e envenenar as mentes dos australianos impressionáveis. Desta vez, o novo ministro da Imigração, Troy Burke, diz que está considerando proibir a comentarista americana Candace Owens de fazer uma turnê pela Austrália no próximo mês, dando palestras. Ela também vai para a Nova Zelândia. Agora, Owens é enorme na internet. Ela tem mais de 5 milhões de seguidores só no Instagram. Bill é um conservador destemido. Bem, na verdade ela não é conservadora, ela é completamente maluca. E grupos judaicos querem bani-la por suposto antissemitismo. Agora você pode ter ouvido Owens na 2 Gibais esta manhã, com Ben Fordham dizendo que qualquer proibição contra ela seria uma loucura. Fiquei bastante surpreso ao ver isso. Eles dizem, não deem um visto pra ela é uma pessoa ruim. Mas eu prometo a você, não vai te fazer mal ouvir ideias diferentes. Bem, isso parece razoável, não parece? Fordham, que eu geralmente respeito e gosto, deu a entender isso. Essas acusações de que Owens prega o antissemitismo realmente se resumem a algo que ela disse uma vez sobre Adolf Hitler, o que ela nos garantiu ter sido tirado de contexto. Neste caso, Fordham está completamente errado. Owens é uma mulher doente e me choca que a Austrália esteja pagando $95 por cabeça. Andrew Bolt se reuniu com a equipe de produtores. Tínhamos a Candace na Sky News. Eles realmente tinham. Eu também estava agendada para estar lá exatamente no mesmo dia. Nós a cancelamos porque, obviamente, se ela viesse, seria capaz de se defender. E as pessoas perceberiam que, na verdade, nós é que somos os malucos. Então, o que devemos inventar? E alguém ali disse, ignorantemente venenosa. Ah, sim, isso é bom. Vamos com essa. Eles realmente colocaram isso ali embaixo. Ela é ignorantemente venenosa. E então, Andrew Bolt lembra as pessoas. Eu sou um maluco. Pois é, tá aí. Pode apostar nisso. Esqueça todos esses rappers que estão vindo, que têm acusações de drogas, agressão doméstica e até tentativa de assassinato, das quais talvez tenham se livrado. Candace Owens é uma maluca e ignorantemente venenosa. E esse, meus amigos, é o motivo pelo qual o governo australiano quer que meu visto seja negado. O que isso parece pra você? Bem, posso te dizer uma coisa. O povo australiano respondeu e eles não concordaram com isso. Eu adoro isso. Você precisa ir até a página dele no Facebook porque é sensacional. É só procurar no Facebook Candace Owens, Andrew Bolt, todos os comentários, detonando ele. Essa pessoa escreveu, eu gostava do seu programa, mas você está indo pelo caminho errado aqui. Ouvir a Candace do que o Bolt irritou seu público. Não concordo, Andrew Bolt. Mais pessoas como a Candace Owens. Steve escreve, o Andrew Bolt também defende um Ministério da Verdade? Candace Owens fala a verdade respaldada por fatos. A história está cheia de verdades desconfortáveis. Com certeza o Andrew não quer apagar fatos históricos que o deixam desconfortável, quer? Aqui vai uma ideia. O Andrew deveria conversar com a Candace. Sabe, ele deveria realmente dialogar com a pessoa com quem discorda antes de difamá-la chamando-a de antissemita. Obrigado, Steve. Shorn escreve, ela é fantástica. Algumas pessoas estão ficando incomodadas por causa dos comentários dela sobre Israel. Mas olha, aqui é a Austrália, não Israel, o EUA, ou a Europa, e ela pode dizer o que quiser. Ela, como cristã, está defendendo suas crenças e rebatendo a ideia absurda de que não podemos criticar Israel e suas políticas. Quero dizer, isso é realmente uma droga, pois ele se esforçou tanto e as pessoas sabem exatamente do que se trata. É uma postagem de uma federação sionista, que é o motivo pelo qual agora você recebeu ordens para agir? Fingir que uma mãe, podcaster, mãe de 3 filhos católicos, é uma vilã que não deveria ser permitida no país. Os comentários continuam. Richard Hindle escreve, a Austrália se tornou um estado policial há muitos anos. Os políticos e a mídia acham que cabe a eles decidir o que e quem censurar. Troy Ackerley escreve, parece que Bolt finalmente foi comprado. Ele teria sido totalmente a favor disso antigamente. O TikTok diz que é fácil usar termos como racista ou antissemitismo como escudo e desvio. As pessoas estão mais despertas do que nunca. Sabemos que há pessoas em cargos superiores promovendo a divisão e a distração.
Muitas pessoas são apenas anti-sionistas, anti-corrupção, contra o dinheiro controlado pelo governo, políticas de desvio e se escondem atrás dessas falsas causas. Bakr escreve: Andrew, poxa, ele deveria aprender um pouco de história antes de abrir a boca. Candace é uma pessoa que fala a verdade. Isso continua e continua. Quero dizer, literalmente continua e continua. Então, o que pensar sobre isso, sobre cada comentário? Esses estão em sequência, né? Aliás, eu não estava escolhendo comentários legais. Isso é só em sequência. Ele é inundado por pessoas dizendo: você está cheio de besteira, apesar do fato de a mídia tê-lo aplaudido. Como eu disse, agora eles só batem palmas pra si mesmos, não é? Tipo, eles vão começar a escrever sobre o Tucker Carlson, aplausos, todos nós o chamando de malcriado, e as pessoas não vão ligar nem um pouco. Da mesma forma que Andrew Bolt e seus colegas estão todos escrevendo artigos e falando coisas sobre mim, mas as pessoas não se importam. E o que devemos entender disso é que eles não trabalham para nós, certo? Eles têm ressentimento de nós, como eu já disse. Eles têm ressentimento de você. Eles têm ressentimento de mim. Eles não gostam de pessoas que têm coragem, que têm audácia, que ousam pensar por si mesmas e que não acreditam em nenhuma das manchetes. As manchetes perderam o seu poder. Então, o que você realmente vê quando ouve soar tão amargo e tão irritado é: eu não acredito que eles estão gastando $95 em um ingresso. Eu não acredito. Em vez de comprar um ingresso para ver alguns desses rappers, então você pode acreditar. Thomas está totalmente de boa com você. Alguém pode pesquisar se Andrew Bill já fez algum segmento investigando qualquer um dos artistas que estão sendo permitidos entrar no país? Meu melhor palpite é que não. O que é ainda mais impressionante, não é? Porque ele fica super incomodado que uma mulher negra venha falar sobre como ela veio do nada e conseguiu conquistar algo por si mesma. E acredita em princípios conservadores e acredita no capitalismo de livre mercado. Essa versão de uma pessoa negra é tipo: não, isso não pode acontecer. Mas rappers falando sobre armas, tendo algumas acusações, falando sobre drogas, falando sobre transar com pessoas. Ai sim, sinal verde da mídia. O veneno sou eu. Só quero deixar claro. Então, obrigado, Andrew Bolt, por se envergonhar publicamente. E o que vai acontecer agora, ninguém sabe. Talvez eu realmente tenha meu visto banido da Austrália, mas isso vai ter, assim como aconteceu com o caso do Tucker Carlson, o efeito oposto ao desejado. As pessoas vão começar a acordar e se perguntar quem diabos está tomando essas decisões. Como é que basta uma ligação da Federação Sionista da Austrália para impedir que uma mãe de 3 filhos venha aqui falar? Quem é que está realmente no comando aqui? Porque claramente vocês não estão refletindo a opinião do povo australiano. Certo, pessoal, quero lembrar vocês sobre a 7 Weeks Coffee. É uma empresa que se alinha perfeitamente com a nossa missão como conservadores e cristãos. Eles têm a missão de financiar o movimento pró-vida, uma xícara de café por vez. Com 7 semanas de desenvolvimento, o bebê tem o tamanho de um grão de café, e é daí que vem o nome. E é a primeira vez que um batimento cardíaco é claramente detectado em um ultrassom. Por isso, eles doam 10% de cada venda para apoiar serviços de ultrassom em centros de atendimento à gestante em todo o país. A 7 Weeks Coffee está lançando uma nova e empolgante iniciativa chamada Beba Mais Café, Salve Mais Vidas, porque eles estão perto de salvar 5.000 vidas. Eu não só adoro o café deles, como também sei que vocês vão gostar. Tenho visto vocês me marcando nos stories, já tomando o café deles. Thomas, incrível. Se você ainda não experimentou a 7 Weeks, agora pode economizar até 25% no seu pedido. Acesse 7weekscoffee.com e use o código CANDICE para economizar até 25%. Comprometa-se a tomar o café 7 Weeks todas as manhãs e você fará parte do financiamento do movimento Pró-Vida, ajudando a salvar mais de 5.000 vidas e contando. Thomas7weekscoffee.com e use o código CANDICE. Certo, pessoal? Agora, seguindo rapidamente, quero abordar essa história do Trump e a FV porque as pessoas estão divididas, dizendo que ele foi longe demais. É um passo longe demais. Não vou votar no Donald Trump. Precisamos abordar isso como notícia. É importante atento o que está acontecendo na política. Assim, você não fica chocado com os resultados. E, obviamente, antes disso, tivemos o Trump falando sobre como ele iria proteger os direitos reprodutivos. As pessoas pró-vida ficaram muito chateadas com isso. E algumas pessoas, como Lila Ross, se manifestaram dizendo que ele não merece o voto pró-vida. E outras pessoas levantaram uma preocupação legítima, tipo, ouça, ok, então qual é a sua alternativa para que Kamala Harris seja eleita? E você acha que ela será boa para o movimento pró-vida? Quando eles estão fazendo abortos fora do DNC, abortos gratuitos fora do DNC, acontecendo em caminhões? Boa pergunta. Bem, continuando, temos Trump, que agora foi entrevistado pela NBC News.
Eu odeio quando ele se senta com a esquerda, porque acho que é uma perda de tempo. Não acho que isso mude nada, mas ele tomou essa decisão de conversar com eles. E ele basicamente disse que, se for eleito, protegerá o acesso à fertilização in vitro. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. A FIV se tornou uma questão política. Muita gente falando sobre isso. O que o governo Trump fará em relação à fertilização in vitro se você for eleito? Certo. Bem, como você sabe, eu sempre fui a favor da fertilização in vitro desde o começo. Assim que ouvimos falar sobre isso, era fertilização e está ajudando mulheres, homens e famílias, mas está ajudando mulheres a terem um bebê. Alguns tiveram grandes dificuldades e muitos deles ficaram muito felizes com os resultados, como vocês sabem. E o que estamos fazendo isso porque achamos que é algo maravilhoso e precisamos de crianças incríveis, crianças lindas em nosso país. Na verdade, precisamos delas. E nós vamos, sob o governo Trump, nós vamos pagar por esse tratamento. Então, nós vamos pagar por esse tratamento. Todos os americanos que quiserem, todos os americanos que conseguirem, todos os americanos que precisarem. Então, nós vamos pagar por esse tratamento. Ou vamos obrigar que a companhia de seguros pague. Certo, então esse é um ponto de vista que, obviamente, provocou reações em algumas pessoas por vários motivos. Antes de tudo, veja, acho que muita gente desconhece o que a indústria de fertilização in vitro se tornou. E, portanto, você tem dois lados nessa questão. Eu tento sempre falar sobre isso com certa compaixão, porque conheço pessoas que passam pelo processo de fertilização in vitro e estão passando por isso porque enfrentaram dificuldades com infertilidade, realmente enfrentaram infertilidade e até refinanciaram suas casas para pagar pelos tratamentos de FIV. E quando finalmente tem um filho, é como se fosse um milagre. Então, você pode imaginar que se você atacar essa questão de forma dura e dizer, bem, isso está errado, vai magoar essas pessoas. E isso porque você não está reconhecendo a luta delas para formar uma família. Agora, do outro lado disso, que eu acho que eles não percebem, é que para muitas pessoas a FIV se tornou quase como uma coisa de consumo. Você sabe, você encontra uma barriga de aluguel, engravida essa mulher, tem uma mulher fazendo fertilização in vitro e estão fazendo isso por motivos fúteis. Um exemplo perfeito disso foi quando a Chrissy Teigen estava grávida e ela já tinha filhos, certo? Ela estava grávida e, ao mesmo tempo, também estava usando uma barriga de aluguel e passando pelo processo de FIV com a barriga de aluguel. E você simplesmente pensa, isso é todo o excesso do mundo. E quando você começa a ler artigos de pessoas que falam sobre o que as mulheres passam, certo, usando o processo de FIV, aí você começa a perceber isso. Agora existe esse elemento de homossexualidade nisso, né? Onde você está... Muitas pessoas que estão sendo atraídas por isso são pessoas que não podem ter famílias naturalmente, não é questão de dificuldade de fertilidade, mas que não podem ter famílias naturalmente. E eles simplesmente veem isso como uma opção fácil, na qual podem continuar jogando dinheiro. É uma conversa profunda a se ter. Eu não acho que o Trump esteja atualizado sobre todos esses argumentos. Acho que ele provavelmente está ouvindo pessoas, mulheres com dificuldades. Você sabe, queremos conquistar o voto feminino. As pessoas enfrentam problemas de fertilidade. Ele pensa, sim, sem fertilidade. Claro, você quer ajudá-los a conseguir fertilidade, por isso ele tem uma opinião superficial e provavelmente não compreende porque há tanta reação contrária. E eu realmente espero que essa reação contrária o force a mudar, a aprender mais sobre essa questão, aprender mais sobre as complicações, aprender mais sobre o que o próprio bebê passa. E é muita coisa mesmo. E existe um momento e um lugar para falar sobre todas essas coisas. Mas quero dizer que concordo com a avaliação que as pessoas fazem. É uma corrida de 2 cavalos, ou é Kamala ou é Trump. Ok, então se você vai se abster de votar sobre essa questão, abster-se de votar é votar em Kamala Harris. E como eu disse, eles estão no lado extremo disso. E talvez o meio termo seja, como salvar mais vidas? Certo. E então eu apenas encorajo as pessoas a serem realistas sobre as opções que estão diante de nós. Mas também quero dizer às pessoas, permitam. Outros para registrar suas reclamações. Deveríamos pressionar nossos políticos e deixá-los saber quando estamos chateados. Thomas não é uma coisa errada a se fazer. Mas não diga, ei, vá votar em Kamala para mostrar a ele o quanto você está chateado. Não queremos essa conclusão também. Certo, pessoal, vamos continuar monitorando essa questão. Antes de entrarmos nos seus comentários, mal posso esperar para entrar no chat e ver o que vocês estão dizendo, porque hoje estou super animado. Só quero lembrar vocês sobre a American Financing porque eu adoro eles. Eles realmente estão ajudando muitos americanos. Há tantas pessoas estressadas porque a renda mensal simplesmente não parece mais cobrir as contas.
A maioria dos americanos se sente assim todos os dias, porque as coisas são ridiculamente caras. E as pessoas estão recorrendo aos seus cartões de crédito para cobrir despesas básicas como creche, seguro, energia e até alimentação. Está difícil. E se você estiver passando por isso, ligue para meus amigos da American Financing, porque eles estão ajudando os americanos que trabalham duro, assim como você. Aproveite o valor do imóvel deles para pagar dívidas com juros altos e criar poupança adicional para estar preparado para qualquer imprevisto que a vida coloque no seu caminho. Ok. Com as taxas de juros caindo, uma empresa como a American Financing, que nunca cobra taxas iniciais ou ocultas, é a parceira perfeita para ajudar você a obter posição financeira. Os consultores de hipotecas salariais estão poupando aos proprietários os $800 por mês. Esperar não é uma opção. Ligue hoje mesmo. Você pode atrasar 2 pagamentos de hipoteca. Ligue para 800-795-1210. Thomas 800-795-1210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Tudo bem, o que vocês estão dizendo? Primeiro, antes de entrar nos seus comentários ao vivo, a entrevista com Xavier Pussar estourou. Isso me deixou muito feliz, porque acho que em todo o mundo estamos começando a nos unir e perceber que estamos lidando com a mesma coisa. Seja na Austrália, na França ou nos Estados Unidos, estamos lidando com um ecossistema de mídia totalitário que se recusa a dizer a verdade, mesmo quando as evidências são esmagadoras. E que melhor exemplo disso do que Brigitte Macron e a quantidade esmagadora de evidências que foi reunida ao longo de 3 anos por esse repórter corajoso. Bem, Emmons escreve: Candace, se você estivesse errada, eles teriam processado você e todo o seu bairro. Não ouço nada deles, só grilos. Continue, amiga. Tudo o que eles fazem, como eu disse, é loucura. É sempre a mesma coisa. É entediante. Na verdade, estamos entediados. É pior do que nem chegamos a te odiar, estamos apenas entediados com você. O que odiamos é o tédio que vocês inspiram. Wayne Gaudi escreve: a conexão com a pedofilia nessa história é realmente perturbadora. Sim, isso está acontecendo muito por aí. A mídia parece defender pedófilos em tempo integral. Eu não sei por que isso acontece. Eu realmente não sei por que isso acontece, mas deveria te incomodar. Allen escreve: agora, quando as pessoas dizem que amor é amor, espero que não estejam pensando que isso é aquilo. Um homem de 40 anos com uma criança não é amor, é abuso e manipulação. Sim, e essa parte da história nem mesmo a mídia francesa ousa abordar porque essa evidência é concreta demais. Sobre as idades deles quando se conheceram. E assim, apesar de terem apresentado aquele livro no início do relacionamento para tentar fazer disso a narrativa oficial, não demorou muito para as pessoas fazerem as contas e perceberem: ok, quando Emmanuel Macron era aluno aqui nessa aula de teatro? Ok, quando supostamente Brigitte estava dando aula de teatro? Espera um segundo, as contas não estão batendo, a não ser que a gente faça conta de menina. Não deveríamos fazer conta de menina. E sim, isso parece um caso de eu não vou dizer. Sim, eu vou. Parece um caso de pedofilia. Certo, pessoal, olha, vamos pular para alguns dos comentários ao vivo. Jay Berger escreve: Ei, Candace, é possível que Ella Emhoff seja a Brigitte Macron da América? Onde há fumaça, há fogo. Eu, na verdade, não sou muito a favor de ficar indo atrás dos familiares. Eu sempre sinto, e eu realmente não sei muito sobre a Ella Emhoff, mas sei que estavam meio que indo atrás do filho. E eu fico tipo, as crianças, essa não foi a vida que elas escolheram. Então, pessoalmente, eu sou totalmente a favor de ir atrás dos políticos de fato. Que tem um papel. Mas eu acho que, para as crianças, eu meio que penso, eu realmente sinto um pouco de pena delas por serem jogadas no centro das atenções. Anwar Abubakr escreve: a mídia diz que ele está completamente fora de controle. Eu só sinto que sou o único que não está fingindo. Eu não estou fora de controle. Eu só não estou sob o controle deles. Essa é uma citação de Karen West. Isso é verdade. E essa também é a declaração de Tucker agora. Deveria ser. Porque todos dizem que Tucker está fora de controle, mas ele não está. Claramente, ele não está mais sob o controle deles e é isso que os deixa loucos. Eles odeiam quando você não faz mais parte da empresa, porque então você não precisa seguir essas regras estranhas, essas implicações estranhas, que há certas narrativas nas quais você não tem permissão para tropeçar. Sara escreve: a esquerda controla a mídia e o voto em espanhol. Minha família colombiana está doutrinada. Precisamos da Candace em espanhol. Espalhe a verdade pelo núcleo da Câmara. Sim, está em todo lugar. Quero dizer, a mídia é uma entidade de lavagem cerebral. Mas eles estão perdendo o poder. É por isso que até, não sei se você viu isso, mas estão banindo o X no Brasil. Porque eles estão percebendo que as pessoas estão driblando a narrativa da grande mídia e é daí que vem a raiva deles. Thomas, por que eles parecem tão desequilibrados, mesmo enquanto acusam os outros de serem desequilibrados? Ela escreve: algum plano para sentar e conversar com Donald Trump? Sinto que uma conversa entre vocês dois quebraria todos os veículos de mídia.
Você sabe, é claro, eu sempre sentaria com o Trump e não faria nenhuma das perguntas que estão fazendo pra ele, porque estou cansada dessas perguntas. Eu só estou, como eu disse, tão cansada da esquerda e da direita neste momento. E eu simplesmente não me importo em ouvi-lo responder perguntas sobre várias coisas que, na verdade, não significam nada além do que a esquerda diz, tentando pintá-lo como um monstro. E aí você tem a direita, que está fazendo exatamente a mesma coisa. Quero dizer, eu só estou entediada. Estou tão entediada com a política neste momento. Sinto que estou assistindo a um filme que já vi vezes demais e não é um bom filme. Não é um bom filme para assistir. Brown Eye Star escreve: Ozzy aqui, ninguém que eu conheço assiste a mídia tradicional. Sinto muito por ouvir isso. Vou reclamar com meu deputado. Obrigada. Reclame com seu deputado. Reclame com seu deputado. E então, entrando no chat agora, alguém perguntou se eu vou concorrer à presidência. Não, eu odeio política. Eu odeio políticos. O único político de quem eu gosto no momento, talvez eu esteja sendo um pouco hiperbólico, mas gosto do Thomas Massie. A única maneira de eu concorrer a um cargo é se for com o Thomas Massie. Então, se ele for presidente, eu serei o vice dele. Já disse a ele que esse é o acordo. Caso contrário, simplesmente não tenho interesse. Essa pessoa diz: a Palestina acabou. Todos os políticos fazem parte exatamente do mesmo clube. É por isso que o USS Liberty, eu estou planejando falar sobre o USS Liberty. Eu sei que prometi isso para vocês há muito tempo, mas eu queria realmente conseguir imagens e não foi um processo fácil ter acesso ao material da Getty. Então, estávamos trabalhando nisso, mas isso deve chegar para vocês nas próximas semanas. Fora isso, pessoal, agradeço por assistirem ao programa hoje. Agradeço àqueles de vocês que estão mantendo não só o Tucker independente, mas também a mim. Agradeço a quem tirou um momento para ir ao locals.com e apoiar o programa da maneira que puder. Para nos manter livres, mesmo que seja $1 por mês, $2 por mês, talvez $50 por mês, seja o que for, isso nos mantém livres, nos mantém felizes e os deixa irritados. Então, por favor, continuem nos apoiando e prometo que continuarei me dedicando a irritar a grande mídia simplesmente dizendo a verdade. E aceitando que vocês são capazes de pensar e não serem enganados. Nos vemos amanhã, pessoal.